Começamos a de segurança. Fica assim mesmo. É para não forçar muito, né? Então vamos orar ao nosso Deus, né? Agradecer a Deus porque eu vou começar a trabalhar amanhã na área de segurança, né? Tá orando a Deus aí. Nossa, Segurança, Zé. Eu tô de vigilante. Vou começar amanhã. Deus permitiu, eu agradecer a Ele. Foi Ele que permitiu. Tudo que acontece nas nossas vidas é Deus que permite, né? Então vamos começar com oração. Senhor meu Deus, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos por mais um dia que tu tem nos concedido, Pai, a respirar, a falar com o próximo sobre o Senhor e aprender de Ti, meu Deus. Porque a cada momento a gente aprende com uma pessoa, a gente vai, né, sabendo como tratar o nosso velho eu. E assim, meu Deus, está fazendo a tua vontade. Cuida, Pai, de cada grupo, Pai, que se reúne hoje, especial com os irmãos lá do bairro de Sena. Cuida aqui também de nós, fala através de nós, nos dá a capacidade de te ouvir e a maneira certa de viver, Pai, através de ti. Cuida também, Pai, da família do irmão Antônio aqui. Tu sabe que ele vem passando por um processo, e esse processo de cura, né, de mente, Pai, restaurada só através de Ti. O Senhor que dá o nosso conforto, o Senhor que dá tudo que vem de Ti é bom. Também cuida, Pai, da viagem do nosso irmão Antônio Chileno, que ele possa vir, Pai, né, na Tua santa paz, como o Senhor levou. E assim, meu Deus, ele deixa uma semente plantada lá. Semente de bondade, de santidade, de mansidão e de domínio próprio. Cuida também, Pai, do irmão César, que está perseverando, meu Deus, juntamente contigo, tu está dando força a ele. E até está abrindo portas, meu Deus, materiais. Que essa porta, Pai, possa ser dada por ti. E que não possa, Pai, tirar ele do momento de reunião, do momento de aprendizagem de tu. E que esse ganho que ele possa ter, Pai, possa te glorificar. Não glorificar ele. Cuida da minha casa, cuida da minha esposa, Pai, cura ela das enfermidades que ela tem. Só o Senhor, meu Deus, pode nos curar. Só o Senhor é o médico dos médicos. Fica nessa casa. Cuida também da irmã Maura, meu Deus. Liberta ela desse espírito, né, opressor, que não é o filho dela, mas o espírito que está através dele, atrapalhando, meu Deus, o crescimento dela. E em Cristo Jesus, Pai, através do sangue dele, eu te peço que o Senhor possa estar nos capacitando a entrar no santo lugar pela tua santa palavra. E em nome de Jesus, que eu te peço, amém e amém, Pai. Usinarei. Oi, irmã. Recuperei aqui. Bem, vamos ainda de pé, né? Vamos tirar um cânticozinho para glorificar o nosso Deus. Mano. Página 7, né, Cântico 10. Uhum. Pai, o teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como o sol com o amor desses olhos seus, brilha em mim. Brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer
ver a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz, o amor, vem como o sol, as nações trazer misericórdia, brilha Jesus, vem trazer tua luz, Pai, a tua real beleza, traz a vida real, beleza, teu amor transformou minha história, hoje a luz que nos vem lá da glória, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, vem trazer tua luz. Sabe, a senhora sabe o 11? Qual é? Sabe o 11? O 11? Não? Então vamos aqui. 14. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. De novo, irmão. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. Todas as coisas foram criadas, sem ele nada se fez. Nele estava a vida e a luz para os homens resplandecer, mas foi com o agrado do Pai que a plenitude viesse por ele, trazendo perdão pelo sangue, restaurando a aliança para nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. O 15. Veio o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Veio, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais
mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Bote ali. Entregue a irmã. Espero que dê certo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 1 em diante. Vamos ler 2 versículos, começando aqui com o irmão Antônio. Versículo 1 e o 2, a irmã Marta fica com 3 e o 4, Cezinha fica com 5 e 6, e eu fico com os outros restantes. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é a vida. Livrou da lei do pecado e da morte. E aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando carne pecaminosa, que não podia respeito. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 5 e 6, né? É. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que está na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, né? E se habita em vós o Espírito daquele que vos ressuscitou a Jesus dentre os mortos, assim mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. Paulo está relatando, ele vem num contexto falando sobre a lei judaica, e a lei, às vezes, a lei que a gente realmente faz para a nossa vida, né? E a lei que nós fomos ensinados a praticar, aquela lei boa, né? E só que essa lei, ela nos mostra realmente a qualidade como nós somos diante da lei de Deus. Por exemplo, eu não consigo realmente ser uma pessoa boa, pura, sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu posso fazer coisas boas, certo? Né? Eu posso ser uma pessoa caridosa, uma pessoa honesta,
certo? Mas todas as qualidades é qualidade de uma lei que é estabelecida por ser humano, em todo canto. Por exemplo, essa lei foi escrita no nosso coração. Por exemplo, a lei do adultério, né? Do adultério, ela está aonde? No Brasil e em todo canto. Em todo canto, se a pessoa cometeu um adultério, ela está ferindo a consciência da pessoa, ferindo a consciência do irmão. Então essa lei foi cravada no nosso coração. Mostra realmente quem nós somos. E aqui Paulo, ele vem falando que aqueles que estão agora em Cristo, não há mais condenação. Porque agora a gente vai ter que guardar. Não a lei que foi feita por Deus lá no Monte Sinai, aquela lei cravada, né? Não adulterarás. Mas vamos agora guardar a lei que é do Espírito. O Espírito é que vai nos regir. Então ele vai dizer que não tem condenação para as pessoas que estão vivendo através do Espírito e mortificando os desejos da carne. Então tem uma qualidade de vida, que a gente deve viver agora, né? E buscar essa qualidade de vida. Porque a carne, ela vai sempre militar. A carne vai sempre ser o oposto da vontade de Deus, né? O Antônio, ele leu o versículo 1 e o 2, eu queria que ele lesse de novo e falasse um pouco, né, sobre o que ele pode entender desse versículo 1 e 2. Vou ler novamente. Uhum. Portanto, agora vem uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a lei da vida, porque a lei do Espírito edifica em Cristo Jesus, que livrou da lei do pecado e da morte. Quando você procura seguir a Cristo, seguir os seus mandamentos, há uma renúncia natural de Deus e pecados, né? Então, se você prosseguir firme, essa condenação não há. Porque cada vez mais que você segue a Jesus, mais distante você fica das coisas mundanas, né? Tanto que, por exemplo, um amigo meu que era crente há muito tempo, ele era taxista, uma dessas coisas que é taxista sediado, dentro do carro ele praticou um ato com passageiro, né? Uhum. E ele ligou para mim, chorando, desesperado, porque ele tinha acabado com a vida dele. E aquele remorso dele ter caído no pecado foi tão grande que foi. O choro era grande, assim, choro mesmo. Uhum. E ele tinha razão, um pouco tempo depois, acabou se separando da mulher. Deu brecha, né? Foi me ligar de. É interessante, né? Isso que o Antônio está falando. Por exemplo, por momentos, ele entregou a eternidade dele, né? Isso se ele não voltar atrás, né? Eu creio que ele deve ter voltado. Mas, porque quando a gente comete um ato desse, né? A tendência do cristão, ele ou é perdoado pela esposa, né? Ou ele vai ter que pagar o preço, viver sozinho eternamente. Por causa que enquanto a esposa dele está viva, né, tá viva, ele não pode ter outro matrimônio. Porque ele vai fazer aquela pessoa se tornar também uma adúltera, né? Por exemplo,
Aquela lei que a senhora falou, que do Mateus 20, aguardar tudo que Jesus tem ordenado, né? Por exemplo, como é que eu entendi essa lei? Por exemplo, quando a gente está dando estudo, a gente vai chegar em bairros que vai ter a pessoa que já vem de um terceiro, quarto relacionamento e está vivendo bem com aquele homem, né? Aquele homem está até criando aqueles filhos dela como fosse dele, e está muito bem. Aí a gente chega com o nosso estudo de Jesus Cristo e está dizendo que aquela pessoa está em fornicação, em adultério. E se eles quiserem Jesus, tem que se separar. Não. O mandamento de Cristo Jesus só vai entrar na vida daquele casal quando eles se batizarem. Aí eles têm que guardar tudo que Jesus tem ordenado. Aí não pode mais se separar por qualquer motivo, né? Então, mostrando aqui, né, que não há condenação, certo? Quando a gente está em Cristo Jesus. Estar em Cristo é como se tivesse assim um copo e nós escondidos nele. Está em Cristo. Então, vamos supor que esse copo é Cristo Jesus e nós estamos nele. Aí não há condenação. No momento que a gente sai da vasilha, do copo, a gente o quê? Podemos cair, porque o nosso inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, sempre querendo que a gente saia de Cristo. E a gente só sai de Cristo fazendo a vontade de quê? Da nossa carne, mano. Da nossa carne. Então quem anda na carne está debaixo da condenação. Nós que andamos no Espírito, nós pecamos, mas de vez em quando nós estamos pedindo perdão a Deus, estamos nas reuniões, estamos prosseguindo para o alto. Nós não podemos viver mais na prática do pecado. Está me entendendo? Essa é a nossa qualidade de vida. Irmã Marta, a sua palhinha aí, no versículo 3 e 4. E aquilo que a lei não podia fazer, da fraqueza da carne, isso Deus fez na sua nós, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Em nós, que não vivemos a carne, não podemos. Amém. Eu vejo assim, né, que a lei, ela, por mais que ela fosse boa, o homem não conseguia alcançar. Até Salmo diz que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. A lei era perfeita, mas o homem não. Exatamente. Então, Deus enviou o filho dele, né, em forma humana, semelhança, né? Semelhança de homem, né? Tudo igual ao homem, sendo que ele não pecou. Então, ele mostrou para nós que é possível vencer. Ele padeceu na carne tudo semelhante a nós. Só a diferença é que nunca pecou. Exatamente. Então, ele deixou claro, olha, vocês vão vencer. Jesus venceu, nós vamos vencer também. Passamos a receber, depois da sua morte e ressurreição, do seu Espírito, né? O Espírito Santo em nós que vai, é a nossa vitamina, a nossa fortaleza, é o nosso combustível. Irmã, a parte, eu acho que a parte aí no finalzinho, né, onde fala Deus, né, com efeito, né, Deus condenou na carne o pecado, né? Dá uma explicada mais sobre esse ponto aí. Né? Mas pegando no contexto geral assim, né, para a senhora ter uma ideia melhor, né? E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente. Então, por exemplo, Jesus, como bem a irmã Marta falou, ele veio na nossa semelhança, semelhante a nós, carne pura, desejo puro, vontade pura. Ele teve fome, sede, calor, frio, ele sentiu dor, sentiu tudo. Mas
Deus condenou o quê? Na carne de Cristo os nossos pecados. Para a gente poder viver hoje através do seu Espírito. Mudando um pouco do contexto, uma pergunta de curiosidade. Os 40 dias de jejum foram 40 dias sem comer ou teve algum irmão? Sem alimento? Não. E até água. Porque o texto vai falar sem beber, sem comer. Um livro de um homem aí, que eu não lembro o nome dele agora, ele fez coisas parecidas. Uhum. Ele fez coisas parecidas. Ele fez, assim, muito jejum, muito mesmo. A história dele, inclusive, foi escrita por outra pessoa, não foi por ele. Ele morreu jovem, Uhum. porque ele fazia muitas essas coisas. Jesus, ele fez uma única vez, né? Foi no início do seu ministério. Mas ele fazia sempre. Aí ele pegou uma doença, pegou tuberculose. Mas ele deixou assim, um legado de vida muito bonito. Eu vou lembrar. Mas ele procurava viver assim, em jejum. Ele pregava muito evangelho. Ele fazia muito jejum para ter força espiritual para ir em frente, para pensar que ele exagerou. Exatamente. Tem coisas que a gente faz, né, que Deus ele aprova, né? E tem coisas que a gente entra dentro daquele, na castidade, né? E quando a gente entra na castidade, né, a gente está fazendo pela nossa própria força, né? Não, porque tem todo jejum, toda situação tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. No propósito de Jesus, depois que ele saiu do batismo, ele fez o quê? Começou a escolher os homens, chamar os homens. Os discípulos. Né? Exatamente. E depois daquele negócio todo, né, Satanás ainda peneirou os camaradas. Né? Aquele que caísse ia fazer a vontade dele. E foi o próprio Judas que fez, né? E Jesus disse, olha Pedro, eu roguei também por você. E Pedro caiu, né? A gente vê a queda de Pedro, né? Quando ele nega Jesus, e aquele texto diz que ele blasfemou, irmão. Ele chamou realmente palavrão com Jesus. Jesus, ele fitou, olhou dentro do olho dele, aí ele caiu, amarradamente, caiu no choro, né? Cezinha, por favor, Cezinha, o 5, né? O 5 e o 6. O 5 e o 6. O 5 e o 6. Porque os que são segundo a carne, inclinam para a coisa da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para a coisa do Espírito. Vou explanar o 5 e o 6 aqui. Como é que dá para entender isso aí, César? O 5, porque os que estão segundo a carne, fazendo as coisas da carne, vai se inclinar sempre para as coisas da carne. Sempre vai fazer o desejo que vem da carne. Porque eles estão na carne, né? Porque os que são segundo a carne, estão segundo a carne, fazendo a vontade da carne. Ele vai sempre se inclinar, vai pender para o lado da carne. Mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, para as coisas que Deus quer que a pessoa faça, né? Tipo os cultos, né? Ler a Bíblia. Fazer a vontade de Deus, né? Aqui é praticamente os dois caminhos, né? Se inclinar sempre para as coisas de Deus. Aqui está dizendo, os que estão segundo o Espírito, para as coisas que Deus quer que a gente faça, né? Sempre, né? Prosseguindo para o alvo, nunca desistindo, né? Vamos pecar, vamos, né? Mas sempre se levantando e prosseguindo para o alvo de perdão, não deixando... Por exemplo, vamos pecar, mas não podemos ficar na prática do pecado. Não podemos se sujeitar a ele a todo momento, né? A todo momento. Sempre faz as coisas do Espírito. E o 6, porque a inclinação da carne é morte. Por isso que tem aquela passagem, o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Aquela passagem que tem até na Bíblia, né? Tá aí, ó, porque a inclinação da carne é morte.
O que está fazendo a inclinação da carne, sempre pedindo para o lado da carne, vai trazer o que? A morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Aquele que está se inclinando para o espírito vai ter vida e vai ter paz. Exatamente. Entendeu? E essa vida, né? E essa paz é uma, é uma paz, em Cristo Jesus. é uma paz eterna, né? Paz eterna que Por está em exemplo, Cristo. o pendor da carne sempre vai dar para a morte. Sempre a gente vai passar a não estar realmente agradando a Deus. Porque lá, se você for dar uma olhada lá no João, né? No João capítulo 4, versículo 23 e 24, né? Que João nos ensina? Que Deus, ele é espírito. E onde é que está o Espírito de Deus hoje? Dentro da gente. Dentro da gente. Vai parando aí. Deus é espírito. E importa para Deus que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. É duas coisas. Adorar verdadeiramente, através das escrituras, e adorar espiritualmente, né? Através do espírito dele. Aí ele vai terminar, é esse que Deus o busca como adorador. Tá buscando, mas aqueles que deixam Deus fazer a morada. Então, esse capítulo, quando eu estou com muita opressão, certo? Da minha vida, porque, queira que não queira, a gente entra em opressão, tá? A gente tem angústia. Mas eu gosto de estar sempre repetindo esse texto e o outro que eu sempre faço visita é Efésios capítulo 2. Eu sempre gosto de ver o meu estado. E quando eu olho para o meu estado, eu choro. Quando eu choro, irmão, eu me arrependo como eu vivia. Passado, né? Exatamente. Você lembra, né? Exatamente, irmão. Chega a dar uma... Sabe? Então, esses textos, eles servem como base para a minha vida, no meu dia a dia. Sempre está me policiando. Né? Se você me vê com aqueles fones de ouvido, eu não estou ouvindo forró, eu não estou ouvindo música. Eu estou ouvindo uma pregação dessa, um ensinamento desse. Eu estou ouvindo um pastor tal, mas eu estou sempre conectado. Buscando a matar minha carne, mano. Matar minha carne. Porque eu estou aqui ainda. Eu estou aqui ainda, irmão. Sinto desejo, sinto cheiro, vejo uma coisa que me atrai, mas aí a palavra de Deus, se tu olhar com intenção impura, qual é a intenção impura? Olhar mais do que o olhar. Que levar para o coração, já fez. Adulterou, né? A palavra de Deus. Pois é. A mulher mais pela sabedoria. Desejar, o olhar, o desejar aquela, né? Ela vem. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante. Ninguém percebe isso, mas Mas a visão do homem não é onde as pessoas pensam, é na vista. É na vista. Mas é na vista. É a lâmpada dos nossos olhos. Por causa do corpo. Exatamente. É incrível, né? Seus olhos... Então, seus olhos for bom, seu corpo tem uma passagem, né? Seus olhos for... É uma série. Tem na Bíblia, né, Flávio? Falando sobre os olhos, né? Que for bom, todo o seu corpo também é... A Bíblia, vamos ouvindo. E aí a gente, né? Eu agradeço muito a Deus por ser mulher, sabia? Então, eu acho tão difícil, porque as mulheres hoje estão tão fáceis e carentes, viu? Porque tem mais homem, não, né? Os homens ontem eu passei por uma situação lá na fábrica, eu estava lá sozinho. Aí chegou uma mulher, ela é minha vizinha, perto do meu condomínio ali. Um short, mas ela não é mais. Ela é casada, uma mulher séria que eu imaginava, né? Aí foi comprar um torresmo lá.
Oh, tá cheirando, tá não sei o que. Tá. E aí, aquele short lá tava. Eu falei, como é que pode essa mulher casada tá desse jeito? Uhum. Isso era meio-dia, tinha ninguém no meio da rua. Olha aí, Ela tá foi dando comprar, eu mesmo. acho que para almoçar. Na hora do almoço. Quando foi de tarde, eu não tinha troco, ela me deu 50, ela passou para pagar, mas ela passou com o marido com o mesmo short. Eu falei, como é que o esposo Mas permite que a mulher deixa, né? veste uma roupa dessa? Uhum. É. Então, tudo isso nos atrai, irmão. Né? Então, por exemplo, eu gosto de usar como base para a minha vida Romanos 8, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, ele me ensina que o espírito do mal habitava dentro de mim, irmão. E fazia o que queria comigo. Colocava para vários cantos. Exatamente. Levava. Com a função de quê? De matar essa carne. Porque matando a carne, meu espírito estava morto, irmão. É. Quando eu olho para isso, eu. Glória a Deus. Sabe? Pela Tá misericórdia. vencendo, né? É, Tá na caminhada. pela misericórdia e pelo amor. A gente estamos em processo, irmão, nós fomos santificados naquele momento. Para quê? Para que o Espírito entrasse dentro dessa carne. Mas aí a carne fechou com o Espírito dele e começou a pecar de novo, irmão. Militando, né? Começou a querer. Porque é uma briga. Aí Deus. Eternamente. Aí Deus fica dentro da gente ali, sabe? Nos ensinando, nos mostrando, tem misericórdia. E a gente tem que se submeter a Deus. Vamos lá, vamos terminar aqui. E sabe, irmão, só um comentário assim. Às vezes, sabe, a gente pensa assim que essas coisas assim, do nosso passado, né? Que é feio, que é triste, ninguém se orgulha disso. Né? Mas tá lá. Tá. Deus apagou, É, né? Nos perdoou, apagou, mas a gente não esquece. o velho homem tá Né? lá. O que fez no passado, né? É, o que fez, É, né? porque vem na lembrança, né? Vem na lembrança. Já fica Então, na mente. e às vezes a gente pensa que isso é uma coisa assim muito ruim, mas não é, tá? Porque eu percebo assim, sabe? Que as pessoas que eu conheço Uhum, e viveram uma vida bem certinha desde o começo, uhum. não tem o amor, a bondade, a misericórdia e o conhecimento de Deus que as outras pessoas que vêm já de um mundo Uma mais bagagem. sujo É, têm. exatamente. Então eu glorifico o nome de Deus. É aquele ponto que eu estava falando sobre a lei. Ela guarda uma lei. Mas ela guarda uma lei sem Cristo, irmão. Você não tem aquela parábola, né, do fariseu e do pecador, né? Uhum. O fariseu, de fato, era um homem Religioso. religioso e justo. Uhum. Não errava, falava, deu uma lista gigante de coisas boas, né? O que ele dizia, mas a vida dele, né? E até, de fato, os fariseus, eles tinham uma conduta, aparentemente, assim, no Isso. sentido de rituais, eles faziam as coisas direito, Uhum. davam esmola de tudo que tinha, não, davam esmola a sempre, davam o dízimo de tudo que tinham, jejuavam 2 vezes por semana, faziam longas orações em praças. Então, eles tinham um estilo decente de vida, né? Uhum. Mas quem foi que saiu justificado? Foi aquele que disse, pai, Eu não estou pronto. tem Misericórdia. misericórdia de mim. Ele reconheceu que estava, né? O pecador Isso, foi saiu justificado. Né? Porque Então, às vezes, essa pessoa que faz tudo muito certinho, que viveu uma vida bem certinha, ele começa a achar que Deus tem o privilégio de ter de ter ele no reino. Tá? E aí eu prefiro mais essa bagagem assim, que a gente não quer ter, mas a vida fez a gente ter, glória a Deus por isso, porque a gente pode usufruir de mais amor. Mesmo. Vergonha até deu mesmo. Quando eu era novo, até até os coisas que fez. E esse sentimento nos aproxima mais de Deus
E nos ajuda também a Ainda ter tinha, misericórdia. ainda tinha um agravante comigo. Eu era aquela pessoa que vinha, sentia afligido com a religião, ficava ali depois. Aí aumentava mais ainda o peso da Aí consciência. entra o que o irmão falou, né? Aham. Além da consciência que Deus deu para todo mundo, né? Uhum. Então vamos lá. Né? Versículo 7, né? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Imagine, quando eu vou para a carne, eu passo automaticamente, espiritualmente, ser inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Porque eu estou sufocando aquele espírito que está dentro de mim. Aquilo que eu estava falando, né? Ele limpou a nossa carne, entrou, aí nós começamos a pecar de novo. Aí ele está dizendo aqui, olha, se tu pecar, se tu viver na carne, tu passa a ser Contra mim. inimizade contra Deus. Tá dizendo contra Deus. Né? Pois não está sujeito o quê? A lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus agora, ela foi escrita onde? No nosso coração, através do Espírito Santo. A lei de Deus é o Espírito Santo na nossa vida. É por isso que eu tenho que se submeter. É por isso, mano, tem momento que eu não quero fazer reunião, estou cansado. Sabe? É nessa situação que nós estamos vivendo. Nem mesmo pode estar. Portanto, versículo 8, portanto, o cristão na carne não pode agradar a Deus. Mas o que é carne aqui? Por exemplo, então se toma uma coisa, os olhos da gente. É uma maneira da gente começar a encher a nossa carne. Mas a nossa carne verdadeiramente é o nosso coração, que é a minha mente. O que eu estou colocando dentro da minha mente? O que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo? Sabe? Mesmo assim, irmão, a gente peca. Então a nossa carne, o nosso cérebro, que vai levar tudo para o nosso corpo. Para o nosso corpo. Então a gente tem que policiar isso aqui. Paulo, ele, lá no Efésios capítulo 6, ele diz, use o elmo, o capacete, porque Satanás ele vai atingir na nossa mente. É na nossa mente que ele vai. Então devemos estar prontos. Versículo 9. Vós, porém, ele está dizendo para os irmãos em Roma, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito, ele dá uma suposição aqui, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele fala, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por exemplo, o Espírito Santo, ele só entra na pessoa através do batismo. É a única maneira que ele vai entrar. Porque é assim, espiritualmente. A carne da gente, ela é lavada pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E o Espírito Santo, não é que a gente está se levantando, o Espírito Santo entra naquele corpo que está puro naquele momento. Se Deus, naquele momento, se a gente saísse ali do batistério, tal passo, e tacasse a testa num corra lá, não ia ter uma caminhada. A gente era salvo. Porque a gente foi purificado. A gente foi purificado. Né? A gente é purificado. E uma das coisas que eu quero enfatizar, o Espírito Santo, ele não sai daquele que foi batizado verdadeiramente. Ele não sai. Por quê? Porque é necessário, né, levar nós ao arrependimento, como fala lá em Hebreus. Era necessário. E ninguém pode nos mostrar mais a verdade. Por exemplo, nós podemos ensinar um assembleano que ele não sabe da verdade total. Ele sabe de algumas verdades. Um católico sabe de algumas verdades. Um presbiteriano sabe de algumas verdades.
Mas alguém vir nos ensinar não tem mais como. Nos levar ao arrependimento se não for nós mesmos. Nós mesmos. Só nós mesmos podemos cair em si e dizer, Senhor, me ajuda. Eu não posso fazer nada. Me dá força no meu espírito para me adorar através do teu espírito. E assim, irmão, a gente vai poder estar nos levantando e estar colocando Deus em primeiro lugar. Tem algum comentário? Tem algum comentário? Eu queria falar sobre a reunião lá de terça-feira, a oração. Eu estava na intenção e achava que Ia ser você. não, que ia continuar, né? E ficou aquela impressão de que estava por interesse, não por louvor, por agradecimento. Se continuasse, aí ia aproveitar o gancho para nós, né? Fazer Sim, lá, né? Mas aí a minha irmã que faz a janta disse, não, toda terça é minha folga, deixa lá o dia. Uhum. Eu estava sobrecarregada com esse jantar. E eu prometi para minha irmã, até enquanto eu tivesse, se ela morrer eu faria. Então, eu não vou mais fazer. Aí eu sei, né? Tem janta, a gente faz. Não precisa ter janta. Não precisa. Aí, não, tudo lembra ela, tal, por causa de dificuldade. Uhum. Eu sinto que muito ali, dá umas 30 pessoas, né? Dizer. Se for sem janta, vai umas 15, mas muita gente ia. Mas já é bom. Porque muita gente ia por causa da mesa e algumas pessoas iam por causa da janta. E muita gente não ia nem por causa da janta, porque nem jantava. Né? Eu queria aproveitar o gancho, né, pra gente. Mas eu vou ver se ficar sondando lá como é que é. Vamos estar orando, né? Uhum. Teve uma senhorinha lá uma vez. Porque se eles aceitassem, nós dava tipo uma migrada para lá, né? Isso. Inclusive, uma senhorinha lá de lá, mesmo ela disse, olha, eu espero em Deus, ela se deixa aqui, essa reunião aqui nunca acaba. Amém. Tem muito comentário lá no grupo, eu senti que ele terça não teve. A missa foi quarta. Aí, sinto muita falta das reuniões. Para mim, de terça-feira já era uma coisa certa, era uma fortaleza para mim. Muita gente comentando lá. Então lá, né, para o Senhor, Orar com esse propósito, né? Por exemplo, a minha intenção também aqui nas reuniões aqui é aquele sonho que tu teve lá, né? Que era fazer um evangelismo aqui, né? Se Deus permitir, né? Vamos começar a bater aqui nas casas, né? Isso. Né? Antônio, faça uma oração, irmão, por favor. Faça uma oração. Eu esqueci de agradecer a Deus pelas conselhos do meu irmão que voltou. Eu tava comentando até com a mãe nessa semana, né, mãe? Uhum. Aí a mulher pegou e ligou antes de chegar à noite pra voltar para as conselhos, pra colocar, falar com o cirurgião pra colocar aquele negócio pra dentro que ele tem. Pra voltar. Agradecer a Deus. Vai ter, vai. Vai voltar dia 30, eu vou levar ele. Eu esperava, a mulher ligou hoje, a moça, lá da HGF. Amém. Eu disse a Deus que eu tava orando aí, né? E falando porque não tinha ido mais. Porque ele é muito pesado. É xixi, é? o negócio bolsa de locutomia, que ele tem. Que ele tem lá nele. Aí ligou porque Aí ele não ia ia fazer a mais. cirurgia, né? Pra Voltar no lugar, né? Falar lá com o médico, Aí o né? César falou, não deixou nem falar, não. Não deixa que o César conversa com a moça. Dia 30 eu vou levar ele pra ele conversar com o médico. O César desenrolar. Ele desenrolado mesmo, ele desenrola. Não sai de frente da irmã. Vamos lá. Amém. Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, toda honra e toda glória a Ti, e a glória ao Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais essa semana, pela nossa saúde, pela nossa Amém, meu Deus. agradecemos por esse momento, Senhor.
agradecemos pelo irmão aí, do César. Agradeço, Senhor, pela conformidade que tem me dado a toda a minha família. E agradeço pela irmã Marta por ele nos recebido e por esse momento. Amém. Oração a ti, Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai.